Olá a todos e sejam bem-vindos mais uma vez a este meu cantinho e eu hoje trago-vos a opinião de duas leituras que eu fiz durante o mês de agosto e que vou incluir no Hall de 74. Só dizendo isto, vocês conseguem logo de imediato entender que a opinião que eu vou partilhar convosco tem a ver com duas leituras que abordam a Segunda Guerra Mundial, uma delas uma de ficção e outra delas de não ficção. Vou começar pela de ficção e dizer-vos que com ela participei no projeto Book Bingo Leituras ao Sol. Ela é para a categoria de uma obra que estivesse esquecida na estante pelo menos há 3 anos, e esta pobre estava esquecida na estante desde 2014 e refiro-vos já que é a segunda obra que eu leio deste autor, de Éric Maria Remarque. A outra que eu li há muito tempo e que pretendo reler um dia destes é a conhecidíssima A Oeste Nada de Novo. E esta que aqui está aborda, enquanto a outra aborda a Primeira Guerra Mundial, esta aborda a Segunda Guerra Mundial. E a primeira coisa que eu quero dizer-vos também tem a ver com o facto de eu achar e ter plena consciência de que aquilo que eu vou aqui falar sobre esta obra não vai de maneira nenhuma fazer-lhe justiça, porque esta obra é uma obra-prima e eu sei, tenho consciência de que não vou ser capaz de pôr em palavras aquilo que esta obra é e aquilo que ela fez e me trouxe e o quanto ela mexeu comigo. Éric Maria Remarque é um escritor, ou foi um escritor, ou era um escritor brilhante. Tem um estilo de um preciosismo, não estou a falar de pomposidade, pelo contrário, de um preciosismo, de um lado poético, de um lado intimista e de um contínuo questionamento que fazem com que eu ache que é um dos melhores autores que eu conheci e que narram e escrevem como ninguém sobre os grandes conflitos mundiais, como foram a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Este senhor consegue fazer com que nós sintamos quase na pele aquilo que estas personagens que aqui estão e também estão em A Oeste Nada de Novo sentiram e passaram durante todas estas páginas que aqui estão. Esta obra leva-nos, em primeiro lugar, à frente russa e, mais uma vez, nós estamos do lado do inimigo, ou seja, do lado nazi. E conhecemos um soldado que se chama Ernest e que já esteve durante mais de 2 anos envolvido em várias frentes. Fez parte da conquista francesa, esteve em terras africanas, esteve na Holanda e neste momento está na frente russa e dá-se conta, ele e os próprios compinchas, dão-se conta de que a guerra está a perder-se, que os alemães estão a perder a guerra. E finalmente, depois de muito tempo a combater continuamente, Ernest consegue uma licença para regressar a casa durante 3 semanas. E a obra é basicamente toda ela sobre essas 3 semanas de licença, que para ele seriam um fugir de tudo o que ele tinha vivenciado naqueles anos de guerra e regressar a casa, regressar ao ninho, regressar ao lar, regressar à paz. Mas quando chega à sua cidade natal, compreende que a guerra também ali já chegou. E nós vamos percebendo nessas 3 semanas de licença
que muita coisa vai mudar na vida deste rapaz e que ele é quase como se fosse o protótipo de um alemão que combate porque tem que combater, que não percebe porque continua a combater e que não percebe porque é que tem que morrer em prol de um regime com o qual ele não concorda. E nós vamos tendo aqui o lado que não estamos habituados a ter numa leitura sobre a Segunda Guerra Mundial, que é o lado dos maus, o lado dos nazis, e vamos compreender que muitos e muitos e muitos combateram porque tiveram que combater, porque assim foram obrigados a fazer. E que se questionaram continuamente sobre o porquê de estarem a combater, sobre se o que estava do outro lado da linha inimiga era verdadeiramente um ser humano desprezível ou se era um ser humano igual a eles. E porquê que se tem que combater, se tem que perder a vida em prol de um regime que para muitos deles nada dizia. E nós temos aqui um hino ao anti-guerra. Eu já tinha percebido isso quando lia o Oeste Nada de Novo. Continua a haver esse tal questionamento contínuo. Continua a haver o questionamento contínuo. Continua a haver um questionamento. Continua a haver aqui tudo que nós percebemos que é um grito de revolta contra uma guerra que parece não ter sentido e que só traz mortes e mortes desnecessárias e só traz miséria, só traz destruição e só traz tudo aquilo que é o anti-paz, o anti-sossego, o anti-tranquilidade, o anti-viver. É como eu vos disse, uma obra que eu não vou conseguir aqui falar-vos muito bem sobre tudo o que ela me trouxe. É uma obra que é merecedora de toda a vossa atenção. Tem, como eu vos disse, um estilo muito próprio do autor, que é muitíssimo belo, que mistura e combina na perfeição o tal lado poético com o tal lado de questionamento. E é uma obra que nos faz seguir este Ernest por onde ele vá e tentar à viva custa que ele consiga sobreviver a este conflito que nada lhe diz. Eu adorei tudo desta obra. Adorei o estilo do autor, como eu já disse, adorei as personagens, a forma como ele as construiu, tão humanas mesmo. Claro que nós temos aqui o alemão que está contra a guerra, mas também temos aqui o alemão que é um fanático que segue sem hesitar o que dizia o outro fanático que estava no poder. Temos tudo isso e dá-nos a entender que nós não podemos ver tudo preto e branco, que não podemos ver tudo como os bons e como os maus, pelo contrário. E temos uma obra que termina de uma forma que nos deixa sem fôlego. A mim deixou-me e fez-me questionar a escolha do autor, mas ao mesmo tempo entendê-la, doeu entendê-la. Adorei, dou-lhe 10 em 10, não poderia dar-lhe outra nota. E por favor, se vocês forem como eu e tiverem esta obra perdida a algures na estante, resgatem-na por favor, porque não se vão arrepender. Se não a tiverem em casa, tentem arranjá-la ou na biblioteca ou pedindo emprestado, porque para quem adora a temática da Segunda Guerra Mundial como eu, é uma obra imprescindível, é uma obra
a ler o mais rápido possível, ok? A outra obra que eu li também sobre a Segunda Guerra Mundial, esta bem mais recente, pelo menos acá em Portugal, é esta que aqui está. É uma obra de não ficção e que nos leva a conhecer a mulher que escondeu Anne Frank. Ora, para aquelas pessoas que leram o diário de Anne Frank, como eu, e que como milhões e milhões de pessoas, é impossível para quem tenha lido o diário não querer conhecer melhor aquele punhado de gente que ajudou a família de Anne Frank durante os meses em que eles estiveram escondidos no anexo. Eu já li o diário de Anne Frank mais do que uma vez e sempre me questionei e sempre quis conhecer melhor quem eram aquelas pessoas que ajudaram estes judeus durante o tempo em que eles estiveram escondidos. E esta obra faz-nos conhecer, sobretudo a Mip, eu não sei se é assim que se diz, porque é ela que está aqui com uma mulher que escondeu Anne Frank, é ela a protagonista desta obra de não ficção. Nós vamos conhecê-la desde muito novinha e vamos saber bastante da sua infância, da sua juventude e de que forma ela conheceu Otto Frank e mais tarde a família do Sr. Frank. E vamos, obviamente, também conhecer como é que ela fez parte daquele grupo restrito de pessoas que ajudavam a família Frank e os outros judeus que estavam no anexo. Isso fez logo com que eu quisesse muito ler esta obra, que trouxe da biblioteca da minha terrinha, e obviamente que para já digo-vos que quem como eu teve sempre essa curiosidade de conhecer esse punhado de gente que ajudou os Frank, deve ler. É uma leitura obrigatória. É uma leitura que se faz muitíssimo bem. O estilo é muito simples mesmo. E nós vamos conhecer a Mip até quase ao final da vida dela, porque ela viveu imenso, viveu 100 anos, quase 101, e vamos conhecê-la e vamos perceber melhor como é que ela conseguia, por exemplo, arranjar comida para toda a gente que estava no anexo, como é que ela conciliava o dia a dia dela com a ajuda que ela tinha que fazer diária aos Frank e aos outros habitantes do anexo, como é que ela estava com eles quase todos os dias, tudo isso, e vamos também conhecer o lado menos bom, ou seja, o dia em que os judeus que estavam, os Frank e os outros que estavam escondidos no anexo foram descobertos, como é que isso aconteceu, e também o final da guerra, como é que a guerra foi tão dura na Holanda, quando é que o Otto Frank regressou e também um pouco da vida deles do pós-guerra. Eu gostei imenso de ler esta obra por estas mesmas razões, porque me trouxe mais conhecimento e é normal que a curiosidade que todos nós temos quando lemos o diário de Anne Frank que queiramos saciar, e esta obra falo, e por isso mesmo eu recomendo-a para quem, como eu, sempre quis saber mais sobre aquelas pessoas que ajudaram os Frank e todos os outros que estiveram no anexo durante aqueles meses todos, até que infelizmente alguém os traiu e eles foram descobertos, ok? Dou-lhe 8 em 10 e recomendo-a muito pelas razões que já mencionei. Sim, duas obras associadas à Segunda Guerra Mundial que eu gostei imenso de ler agora em agosto. Já sabem, deixem ficar aí nos comentários aquilo que vocês acharem pertinente, se já leram alguma delas, se ficaram curiosos, se têm mais alguma informação que me queiram dar, queiram partilhar, por exemplo, se conhecem mais alguma obra deste autor que achem que eu devo conhecer, etc. Um beijinho muito grande e até um próximo vídeo. Tchau!